É a Rádio Tupã 990 kHz, o programa Variedades Tupã. Estamos recebendo a visita aqui do Rogênio Rauschenbach, presidente do partido PSB, também do Paulo Weberi, secretário de comunicação do PSB, que vem tecer as informações, assuntos políticos e também informações do partido PSB, que estamos aí no ano de eleitoral e vamos tecer essas informações do PSB, onde estamos aqui com o Rogênio e o Paulo Weberi. Começando aqui com o Rogênio Rauschenbach. Bom dia, Rogênio. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia a toda a população de Tupanciretã. E nós viemos hoje aqui para dar algumas informações, né, a respeito do partido, a respeito de muita curiosidade que costumeiramente acontece em um ano eleitoral. E nós estamos aqui hoje principalmente para esclarecer a todas as pessoas da nossa cidade que o PSB 40, desde o primeiro dia após as eleições de 2012, se não me engano foi numa terça-feira, foi aqui nesse programa, desde outubro de 2012, o PSB tem sim pré-candidato a prefeito para as eleições de 2016. Naquela ocasião nós manifestamos, né, a firme decisão de concorrer novamente ao Executivo, com nome na majoritária, né, e em nenhum momento nós dissemos alguma coisa ao contrário. Nós fizemos essa afirmação, né, porque o nosso projeto, um projeto de evolução, eu não estou falando em melhoria, não estou falando em mudança, eu estou falando evolução de verdade, né, porque fazem 30 anos assim, que só se tem visto alguns partidos se revezando no poder, né, um troca-troca de prefeitos e cada prefeito aí tem as suas ideias, vamos dizer assim, faz seus acordos e tal, e não é isso que nós pensamos para Tupanciretã. Nosso compromisso firme, nosso propósito é com as pessoas de Tupanciretã e não fazer acordos e com cargos de confiança, aquela coisa toda. E eles, muitas vezes, e eu falo isso porque, na realidade, a velha política é uma prática. A gente costuma dizer que é a velha política, né? A política da barganha, a política da troca, né? Troca-troca, fazendo acordos, né? Para conseguir o poder a qualquer preço, né? Então, nesses acordos, eles acabam por fazer quase nada pela cidade. Mas nós temos assim, nós temos o compromisso de lutar para que o nosso povo tenha mais qualidade de vida, né? E a qualidade de vida são coisas simples, como precisar de um remédio, ir buscar na farmácia do município, precisar ir para fora e ter uma estrada que seja boa, né, para trafegar, que não desmanche, né, os veículos, né, a cada 10 ou 20 viagens. Isso aí é qualidade de vida. E dentro do PSB municipal é um consenso de que o nome Rogênio seja o pré-candidato a prefeito. E a gente está aqui também para esclarecer alguns boatos, né, que estão surgindo, né, que começaram a ser difundidos, né, esses boatos assim, para tentar diminuir a força da candidatura do PSB. Nós sabemos até quem é que anda espalhando esses boatos, né? As pessoas chegam para mim assustadas, né, e dizem assim: "Bah, Rogênio, me diz uma coisa, o doutor fulano falou que tu não vai mais concorrer a prefeito, tu não desistiu, né?" E eu brincando respondo que é intriga da oposição e levo tudo em tom de brincadeira. Só que eu sei que não é brincadeira, né? Eu acho que a guerra, vamos dizer assim, já começou muito antes do tempo. E eu quero dizer assim, são bem mais do que 50 pessoas, né? Então, quer dizer, o boato está se espalhando, mas não está surtindo efeito. E é para isso que a gente veio aqui, para esclarecer, né, e falar algumas informações também do partido. Até estava me lembrando que disseram também que o Rogênio iria concorrer a vereador e que tinham comprado o Rogênio e todo o PSB. Isso aí causa uma certa indignação na nossa parte, né? Porque eu quero esclarecer assim, o PSB não está à venda, o nosso projeto de evolução da cidade não está à venda e nunca esteve. Porque nós temos quase 25 mil pessoas na nossa cidade e esse projeto não está à venda, né? E nós não vamos negociar com essas pessoas que dizem que nós estamos à venda, que nós fomos comprados. Porque para nós a política tem que melhorar a vida das pessoas e não a vida dos políticos, né? E PSB veio para mostrar que a ética é a nossa bandeira maior.
E como prova disso, nós mostramos a união dentro do nosso partido. Enquanto alguns partidos têm um racha, têm divisão, nós temos orgulho em dizer que nós somos um partido que não é partido, né? Não é partido ao meio. Então nós estamos muito unidos, todos com o mesmo objetivo, todos com a mesma ideia, melhorar a vida da nossa população de Tupã-Siretã, que há muito tempo vem sofrendo sem médicos em número suficiente, sofrendo com as péssimas condições das estradas, repisando esse assunto, né? Com a falta de empregos e com a falta de moradias e principalmente com a falta de interesse dos governantes em fazer os projetos e buscar verbas, né? Para melhorar a vida das pessoas, das crianças, dos pais de família, né? Então, assim, esse é o nosso objetivo e é para isso que nós estamos aqui. Nós não vamos brincar de concorrer. É o bem-estar de todas as pessoas que está em jogo. Basta o pessoal saber escolher certo, né, em outubro para que a gente possa implementar, né, salientando a pré-candidatura do PSB. E a gente tem, assim, nós temos um firme propósito de fazer a renovação, né, mas não é a renovação por renovar, por só trocar um nome que vai estar lá no executivo. A nossa chapa é a chapa do novo, da nova política, da evolução da cidade. Assim como aconteceu no PSB de Júlio Castilhos, né? E o companheiro João Vestena, após Júlio Castilhos, após anos e anos e anos e anos numa mesmice, aí entrou o João Vestena, meu professor, como eu costumo chamá-lo, né? Chamo ele sempre de professor, e ele me fala muitas coisas, conversando e dando dicas e etc. E foi o que aconteceu em Júlio Castilhos, né? E como nosso partido é um partido que preza a ética, né? Uma prova, eu provo isso, né? Porque na história do Tupã-Siretã nunca um partido expulsou seu vice-presidente por desvio de conduta, né? Nunca na história do Siretã um partido expulsou um parlamentar, ou no nosso caso uma parlamentar, uma vereadora em pleno mandato. Perdemos uma cadeira no Legislativo, mas nós não perdemos a nossa dignidade, não perdemos a nossa ética, não perdemos a nossa decência, né? E é por isso que nós não fazemos parte de algumas práticas que correm na nossa cidade. E isso tem que ser levado também em conta por toda a população na hora que for para decidir. Muito bem, estamos conversando aqui com o Rogênio Rachenbach, que é presidente do partido do PSB, que fez então esse esclarecimento à comunidade do Tupã-Siretã, trazendo essas informações, assuntos políticos, enfim, nesse momento aqui no programa Variedade Tupã. Rogênio, pelo que a gente percebeu da sua fala, você não abre mão de ser pré-candidato a prefeito. Até porque, como eu falei, não é o nome, não é o Rogênio, a pessoa física do Rogênio que quer isso, né? É um projeto, porque nesses 4 anos que nós passamos, né, da última eleição para cá, a gente não ficou parado, nós não ficamos parados. Nós ficamos assim, trabalhando, nos articulando, organizando o partido, né? E em nenhum momento passou pela nossa cabeça a ideia de não concorrer ao pleito 2016. Só que as coisas, né, vão sendo informadas no tempo certo, cada coisa no seu tempo, né? Porque o tempo se vinga, né, daquilo que é feito sem o consentimento dele. Então, assim, nós não abrimos mão de ter um nome na majoritária. Eu digo que não é vaidade pessoal, não é, até porque eu costumo brincar e dizer pro pessoal assim, eu não quero simplesmente só ganhar a eleição. Não queremos ganhar a prefeitura, não. Nós queremos sim fazer o maior número de votos, né? Vencer a eleição e implantar esse projeto. Qual é o projeto? O projeto de melhorar a vida das pessoas, aquela função assim de a gente poder ter a assistência necessária para as pessoas que precisam do poder público. Tem muitas pessoas, graças a Deus, que não precisam do poder público para praticamente nada, só para as estradas, né? Então, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, mas é pelo social,
né? É pelo social, ou seja, contemplar a todas as camadas da população. E é isso que esse é o nosso projeto. Enquanto uns visam só um lado, só uma camada, uma classe da população, outros partidos visam só outra determinada, o PSB, por ser um partido social, ele vai contemplar a todas as camadas, né, vamos dizer assim, classe A, B, C, né, D, né, da população. É isso que a gente tem, esse firme propósito. Isso não pode ser deixado de lado, né, porque qualquer um dos pré-candidatos que se apresenta aí, a gente sabe que tem um compromisso com um determinado setor. Outro pré-candidato tem compromisso com um determinado outro setor. E nós estamos aqui para justamente fazer essa coesão, né, de contemplar os dois setores, ou 3 ou 4, seja lá os setores que tiver. Ou seja, a gente vai ouvir a população. Tá certo. Na sua visão, na sua análise, a oposição dividida facilita a situação? Eu não acredito nisso. Até porque se vê falar, há 30 anos, 40 anos se vê falar que quando tem 2 partidos, a situação que está atual, né? Quando você tem 2 partidos, a oposição vence. Quando tem 3 partidos, a situação vence. Então, eu acredito que essa regra não vale, né? Não está valendo, né? Me perdoem quem discorda disso, mas o que nós temos que analisar? Nós temos que analisar que hoje, esse ano nós vamos ter uma eleição atípica, porque nós temos 2 candidatos que representam um determinado segmento, né, e outros 2 pré-candidatos que vão representar outro determinado segmento. Claro, salientando que só o PSB tem condições de fazer essa coesão, né, essa junção, assim, contemplar, né, as diversas camadas da nossa sociedade. A gente não tem nada contra rico, a gente não tem nada contra pobre, e muito pelo contrário, até mesmo existe um artigo constitucional que a gente usa como leitura de cabeceira, né, que todos são iguais perante a lei. Então, essa é a nossa premissa básica, né? Nós não temos que chegar e dizer assim, não, eu não vou fazer acordo com esse, não vou fazer acordo com aquele, não vou contemplar. Então, assim, a função, eu estava dizendo assim, a questão de ter uma eleição atípica vai fazer como se houvessem 2 coligações, porque somente 2 coligações, entendeu? Então, porque são 2 ideias bem diferentes, né? São 2 ideias bem diferentes. Então, acredito que todos vão ter que trabalhar muito. As condições para se fazer a propaganda, para se fazer a campanha, foram extremamente diminuídas as condições, né? Nós temos agora, ao invés de 3 meses, nós temos 45 dias, né? Nós temos a metade do tempo, portanto. Nós temos, não se pode mais usar determinados tipos de publicidade, cavalete, os cartazes, banners e tal, tudo são dimensionados, né? Tem a dimensão máxima e são pequenos, te digo, são pequenos, não dá para fazer muito escancarado. E isso aí justamente é para limitar um pouco o poder financeiro, né? Limitar um pouco, igualar a campanha, né? Porque tem alguns partidos que têm patrocinadores muito fortes, né? Que injetam bastante dinheiro, e tem outros partidos que não têm tanta colaboração financeira. Então isso aí vem para padronizar, vamos dizer assim, a campanha, né? Pelo menos a campanha que se vê, né? A campanha visível, né? Rogério, como é que está sendo a linha de pensamento do partido para buscar esse vice? Nos pensamentos de vocês. Bom, nós estamos já fazendo algumas conjecturas dentro do partido, né? Porque não adianta tu rejeitares uma política que tu condenas, né? Não adianta simplesmente rejeitar aquela política. Tu tem que fazer valer aquela boa política, né? Do outro lado, que é a que a gente está pregando. A exemplo do nosso líder Beto Albuquerque, né? Que é um homem totalmente íntegro, né? E nosso mestre, né? Que é vice-presidente nacional e presidente estadual do PSB. Então, seguidamente a gente mantém contato e ele, como se diz, está sempre lembrando, Rogênio, assim, né? Dando dicas e uma assistência muito grande nesse assunto. Nós estamos
trabalhando com a ideia da renovação, né? Porque os líderes, vamos dizer assim, que se diz, entre aspas, né, os líderes políticos aqui são simplesmente pessoas conhecidas, né, que já estão nesse meio e tal, e não há necessidade de se votar sempre nessas mesmas pessoas que são conhecidas, né? Então, não existe essa necessidade de estar sempre votando essas pessoas que já são conhecidas. Então, a nossa ideia é justamente fazer a renovação, para que a gente possa ter a evolução, né? Porque não se faz evolução sem dar, como se diz no linguajar Gaudelli, sem dar uma chacoalhada, como se diz, né? A gente tem que fazer isso aí, a nossa cidade está precisando disso aí, nós precisamos, a vida das nossas pessoas está precisando disso aí, dessa renovação. E nós estamos dispostos a fazer isso. Se tiver que escolher um nome dentro do partido, a gente vai escolher um nome dentro do partido, e um nome que seja condizente com o objetivo que se deseja para a cidade. Sim. Em âmbito estadual, municipal e federal, a situação política, qual é a visão do partido hoje? Nós estamos vendo alguns desdobramentos ainda que nos deixam muito confusos, né? O PSB teve como determinação votar a favor, né, do impedimento temporário da presidente. Nós, em nível estadual, nós compomos, né, para ajudar o governo. Sabemos que não é nem um pouquinho fácil a situação que ficou o Estado, que o José Ivo Sartori pegou o Estado, né, mas a diretoria, a executiva estadual optou por apoiar, né? Então a gente está fazendo a nossa parte, no caso os deputados e tal. Muitas vezes o PSB é obrigado a tomar decisões impopulares, que não contemplam a maioria a vontade da maioria das pessoas. Mas isso tudo faz parte de um processo. Agora acredito que as coisas vão melhorar. Eu acredito que o bloqueio que era feito, o bloqueio financeiro que era feito pela presidenta Dilma, o bloqueio vai cair, vamos dizer assim, vai se melhorar a situação financeira do Estado, né? Porque a gente sabe que isso aí que tinha entre a Dilma e o Sartori era uma briga política, né? Então, quando se tem vontade, a gente acha um jeito, né? Quando não se tem vontade, acha uma desculpa. Então, eu acredito que, até inclusive quero mencionar que o deputado Catarina Palladini foi para Secretaria do Trabalho e Ação Social, e o deputado Mickey Breiro assumiu a sua cadeira na Assembleia Legislativa, né? Então fizeram uma troca, né? Porque até vou ter que descobrir, né, as intenções, né? Porque o deputado Catarina está mais preparado, então resolveram fazer essa troca. E a gente tem que pedir assim, para a população que tenha calma, né? Porque isso aí não é de uma hora para outra que se resolve. Eu acredito que agora o nosso estado vai começar a melhorar, eu tenho certeza disso. Tudo bem, estamos conversando com o Rogênio Reichenbach, presidente do partido do PSB, e também temos aqui com a presença do secretário de Comunicação, Paulo Weberi. Secretário de Comunicação, como é que está a comunicação com os partidos? Essa tratativa aí, Paulo. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. É com imenso prazer de mais uma vez retornar aos estúdios dessa rádio para conversar com todo o nosso quadro de filiados do partido e também com os 25 mil habitantes do nosso município. Respondendo, Marcos, a tua pergunta, nós vemos aí, basicamente, desde outubro, mais ou menos, do ano passado, 2015, já conversando com os demais partidos, vamos dizer assim, a gente procurou e também fomos procurados para a gente conversar, porque isso faz parte da rotina da política, né? De ver naquilo que a gente pode, na medida do possível, se aproximar. E aí, dentro dessas propostas, a gente ouviu, colocou, e estamos aí agora chegando, vamos dizer assim, quase que numa reta final, e uma proximidade muito boa, até com outros partidos, mas nada ainda
confirmado, vamos dizer assim, assinado embaixo, que vier registrar aí para uma pré-candidatura majoritária para 2016. E os pré-candidatos a vereador do partido PSB, como é que estão? Nós temos hoje, até por uma falha que não trouxe o nome de todos eles, mas numa possível, no segundo momento a gente pode até trazer e anunciar aqui, mas nós temos hoje já com 13 pré-candidatos confirmados que irão à disputa aí do pleito 2016. Fiz essa pergunta aí para o Rogênio, a situação política do país como um todo, na sua visão, que é o secretário de comunicação, ela vem ao encontro do partido ou poderá prejudicar aí nessas eleições desse ano, Pão? Olha, Marcos, eu vou te dizer uma coisa que a gente avalia e no nosso dia a dia a gente percebe isto. E eu tenho falado muito isso dentro das nossas reuniões, quando a gente se encontra com os outros partidos e também nas nossas pessoais. A conjuntura política hoje, a nível de município, ela muda muito, né? Se tu olhar hoje no âmbito, a nível dentro do estado, nós temos hoje, cada município tem um segmento diferente da forma de associar com outros partidos, ou seja, de fazer essas coligações. Isso a gente tem que respeitar. Então, a nível nacional também essa conjuntura é bastante mais ampla do que a gente imagina. Então, as pessoas se direcionam muitas vezes pela questão da proximidade de pensamentos e, de repente, até de troca de favores que se tiveram você no passado, e por isso que eles alimentam muitas vezes essas ideias de fazer essas conjunturas próximas dentro do município. Mas eu acredito sim que a conjuntura nacional hoje, ela vai vir sim ajudar, ela vai dar uma outra dinâmica para a questão da política, das políticas, vamos dizer assim, municipais, em todos os estados. Por quê? Pela primeira vez na história que nós estamos vendo aonde que a justiça realmente está conseguindo assim fazer a sua parte. Aonde que a pirâmide maior da política, ela começou, vamos dizer assim, a esmoronar. Aonde que hoje a justiça não está tendo aquele medo de colocar o pano quente em cima dos problemas. Então é por isso que o nosso povo hoje sempre ele cobrou e tem vergonha de falar em política. E hoje, quando tu fala em política, nosso povo, eles têm horror, eles não aceitam mais. Então nós temos essa responsabilidade de fazer com que a nova política, que tudo se passe por dentro dessa máquina, que nós possamos dar uma nova cara para a política. Então eu digo assim, que essa política viciada, esses políticos viciados que estão aí dentro da rotina de 20 ou 30 anos, se revezando entre 4 ou 5 pessoas, a exemplo aqui do município, candidatos, e o município segue na mesma forma, não temos nada vezes nada de novo. Nós convivemos hoje dentro do século XXI, mas dá um entender para a nossa população, principalmente para o nosso jovem, que nós estamos vivendo no século XVII ou XVIII, porque nós não temos um mínimo de condições de estrada, não temos uma saúde adequada para o município, não temos uma educação adequada que todos os nossos candidatos falam e prometem. A exemplo que está se acontecendo no município hoje, nossos filhos da rede estadual sem transporte escolar, que também é uma falha gravíssima do poder público hoje aqui do município, né, que está acontecendo. Então nós, assim, nós nos comprometemos com essa questão e entendemos que essa parte da estrutura nacional, da estrutura do Estado, ela tem que recair sim nos municípios, porque os municípios são o pilar, são o suporte, é a base de sustentação para a criação dos vereadores e prefeitos, e os vereadores e prefeitos é que dão sustentação para os deputados estaduais, e a base estadual é que dá sustentamento para a nacional. Então nós temos que começar a política, a renovação é aqui de baixo. E se nós temos cansado de ver essa política mascarada que está acontecendo hoje no nosso país,
nós temos essa responsabilidade de agora em diante de mudar. E essa mudança nós sabemos de que forma. É só através do voto nas eleições. Então, o nosso projeto, o nosso compromisso, sim, nas palavras do Rogênio, é com a população. Independente de quantos candidatos tiver no município hoje, independente de quem seja que venha, nós temos esse propósito. Já mostramos isso nas eleições passadas, o que fizemos, e estamos aí novamente nos propondo a fazer aquilo que é de indignação hoje do quadro político, com a proposta de renovação da estrutura do município. Tudo bem, nós falamos então com o Paulo Weberi, o secretário de Comunicação, tecendo essas informações a respeito do seu partido. Nós fechamos aqui, tem uma pergunta aqui do ouvinte, Paulo, não sei se você pode responder. Juarez pergunta, Paulo Seolim será vice? Marcos, como eu te colocaste antes, nós temos hoje uma proximidade aí com outros partidos políticos para a gente conversar, né? Temos conversando já há bastante tempo, nós não descartamos nenhum partido, né, até o presente momento, que até eu vou frisar aqui, os 4 partidos mais próximos que nós estávamos até então conversando, que era uma junção do PSB, PDT, PCdoB e PTB. Então nós não descartamos nenhuma possibilidade, tipo assim, desses outros 3 partidos, de colocar a proposta de vice. O que nós não abrimos mão, vamos dizer assim, com desculpa até aos outros partidos, é da pessoa, da pré-candidatura da pessoa do Rogênio, a majoritária. Porque hoje já você viu boatos aí pelos corredores de pesquisas, né, que fulano está na frente, fulano está na frente. Para nós não interessa a questão da pesquisa no papel. Pesquisas manipuladas, compradas, como a gente sabe que é de praxe desses políticos, politiqueiros fazerem. A avaliação que a gente faz e a melhor das pesquisas é a última eleição que aconteceu. A última eleição que aconteceu é a primeira pesquisa e a pesquisa final vai ser o dia das eleições. Então, sobre a questão se o Paulo Seolim pode ou não ser um pré-candidato a vice da chapa Rogênio, sem problema nenhum. A gente pode conversar com o partido e, se assim for o entendimento de ambas as partes e um acordo que vier ferir as normas do partido e aquilo que vier em conta das necessidades das nossas realidades, podemos conversar sem problema nenhum. Tá certo. Bom, nós agradecemos a presença aqui do pré-candidato a prefeito Rogênio Rachenbach, presidente do partido do PSB, também o Paulo Weberi, secretário de Comunicação, e terceiro esses assuntos políticos e informações do partido do PSB aqui no programa Variedades Tupã. Rogênio, obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado, Antônio Marcos, e quero deixar um abraço a toda a nossa população de Tupanciretã. Muito obrigado. Paulo. Quero agradecer mais uma vez, Marcos, a oportunidade do espaço que nos concede e dizer assim para o nosso pessoal, para os munícipes do nosso município, que nós estamos aí com a nossa pré-candidatura, onde a gente vai novamente vir ocupar o espaço dessa rádio para anunciar, né, quando a gente vai fazer o lançamento. Então temos hoje o pré-candidato Rogênio, sim, no primeiro dia, depois das eleições há 4 anos, que agora está se findando, como eu já colocaste antes, nós nunca negamos que somos pré-candidatos, porque temos um projeto diferenciado, né? E estamos aí, colocando para a sociedade que somos um partido, com um projeto simples, humilde, um projeto que é a cara do povo, e dizer para as pessoas que política não se faz com dinheiro, se faz com projeto, transparência e dignidade. Isso é o que vale. E essa é a mensagem que nós deixar para o nosso povo, que vamos fazer sim uma política simples, humilde, de pé no chão, mas com convicção daquilo que é uma melhora para o povo e não para o partido. Muito bem, Paulo Weberi, secretário de Comunicação, também Rogênio Rachenbach, presidente do partido do PSB, que teceu essas informações aqui no programa Variedades Tupã. Obrigado, um bom trabalho para vocês.